Opa pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e esse é o canal Trocando de Pele. Hoje eu vou comentar sobre pão e circo e como você está sendo manipulado. Bom, pão e circo é uma expressão que surgiu na Roma Antiga que se refere à prática dos governantes daquela época, os governantes romanos, proverem alimento, que seria o pão, e entretenimento, que seria o circo ou jogos e espetáculos, ao povo para mantê-los satisfeitos e evitar que se preocupassem com questões políticas, questões sociais mais sérias daquela época. Essa é uma estratégia de controle social usada para desviar a atenção das massas dos problemas reais, garantindo assim a estabilidade do poder e o controle total. E nesse vídeo eu vou mostrar algumas dessas práticas que esses governantes romanos usavam. E qualquer semelhança com a nossa realidade de hoje em dia é mera coincidência. Só que não, né? Bom, primeira prática. Ofereça entretenimento sem fim. Esse tá escancarado na nossa cara, certo? Reality shows, esportes, fofocas, celebridades, tudo que desvia a nossa atenção de problemas mais sérios, isso mantém a gente ocupado e desinteressado em questionar ou desafiar quem está nos roubando, quem está nos lesando, certo? Quantas pessoas que você conhece ao seu redor que não para de falar de fofoca? Fica o dia inteiro em página de Instagram, vendo fofoca, famoso que traiu fulano, famosa que traiu ciclano, time de futebol que se rebaixou, é reality show em todos os canais. Bom, todas essas distrações, mais uma vez aqui, elas nos mantêm longe e nos deixam lesados de questionar ou desafiar quem nos controla. Bom, a segunda prática é crie um inimigo comum. Eu não preciso nem falar para vocês, né, que o Brasil atual tá repartido em dois. Chega a ser até engraçado porque essas práticas elas são escancaradas na nossa cara. Essa prática consiste em construir a narrativa de um inimigo, seja ele um grupo, um político, uma ideia ou um país estrangeiro, por exemplo, desviando a atenção da população de uma ameaça real. Então, o que um governo pode fazer? Ele pode simplesmente colocar dois patetas, um de esquerda, outro de direita, fazer a população adotar eles como um mascote, adorá-los, para que assim a população brigue entre si e não percebam que estão sendo manipulados. Coincidência, não? Bom, a terceira prática é promova a cultura do consumismo. Isso é basicamente o incentivo ao consumo excessivo e o materialismo. Quando as pessoas se focam em adquirir bens ou status social, em vez de questionar as estruturas de poder, porque tal coisa acontece, porque tal político fez tal coisa, entendeu? Então essa busca desenfreada pelo consumo, elas nos cega da verdadeira ameaça, elas nos cega de compreender a nossa realidade. Você não vê? As pessoas hoje em dia tá mais preocupada se ela tá usando um boné de marca do que se o político X ou assado fez o que ele prometeu na eleição, certo? As pessoas estão mais preocupadas em comprar um carro em 60 vezes, com juros altíssimos, um carro de plástico, com um preço absurdo, do que de fato questionar ou desafiar o porquê do juros estar tão alto. Entendeu a dinâmica? É que nem fala no Clube da Luta. Nós compramos coisas de que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de que não gostamos. Cara, isso não é louco? Bom, a quarta prática é alimente a ignorância. Nossa, que coincidência, né? Parece até que eu tô no Brasil. Essa aqui consiste em manter um acesso limitado à educação de qualidade e à informação verdadeira. Nossa, caramba, já ouvi isso antes. Mantendo a população mal informada e mais facilmente manipulável. Bom, eu não preciso nem falar dos nossos sistemas educacionais, né? Além de ser deficiente, é desvalorizado, os professores, o pensamento crítico, tudo isso serve para esse propósito. É música de má qualidade, são os valores morais invertidos, é fake news, são dados sendo manipulados na nossa cara, não tô nem indo muito longe. Cara, eu tô ficando louco aqui nesse vídeo, porque tudo que eu tô falando e você tá escutando, se você tiver o mínimo de percepção da realidade à sua volta, você vai estar como eu, cara. Não é possível. Olha essa daqui, a prática de distribuir recompensas simbólicas. Vou ler aqui para vocês.
oferecer pequenas vantagens como benefícios sociais mínimos ou descontos. Isso dá a impressão que o governo ou as elites estão cuidando da população, mesmo que essas recompensas não resolvam os problemas estruturais. É um apaziguamento simbólico que alivia temporariamente as tensões sociais. Meu, isso daqui é rir para não chorar, não é verdade? O tanto de benefício social, que é basicamente um contrato com a pobreza, você recebe para se manter pobre. É tanta manipulação que fazem com a gente que eu sinto que eles estão rindo da nossa cara mesmo, na cara dura. Nem escondem isso, na verdade. Bom, outro ponto aqui. Manipule a mídia. Se você não sabia antes, agora você está sabendo. Qualquer instituição de poder, ela manipula a mídia para moldar a narrativa e os interesses da população. Não importa se é uma população ou se são consumidores de uma marca, por exemplo. Então, através da propaganda e da seleção de notícias, o governo ou as elites ou grandes marcas podem focar a atenção pública em temas triviais, distraindo com escândalos, notícias falsas, reality shows, futebol. Outra prática: mantenha a população dependente. Criando uma dependência do Estado ou das corporações para necessidades básicas como saúde, emprego e segurança, impede que as pessoas busquem alternativas ou lutem por autonomia. Basicamente, essa dependência econômica ou social mantém as grandes massas subjugadas e obedientes, sem um pingo de vontade ou de força de se rebelar, de lutar pelos seus direitos, de lutar por justiça. Isso juntando todos os outros pontos que eu comentei anteriormente, cara, é quase um organismo vivo que te manipula, te rouba, te desinforma, te controla, te mantém dependente de joelhos, te mantém pobre e te enfraquece. Outra prática: dividir para conquistar. Essa já fala no próprio nome. A criação de divisões dentro da população, seja por questões de raça, classe, gênero, ideologia política, enfraquece a unidade do povo em si e impede que os grupos se unam para desafiar as estruturas de poder. Isso tem tudo a ver com o segundo ponto que eu comentei com vocês, que é: crie um inimigo em comum, não é verdade? Quando um grupo, quando uma nação está dividida, não precisa ser nem isso. Pense numa família, quando ela está dividida. Não é muito mais fácil dela ser controlada? Não é muito mais fácil dela ser conquistada? Dela ser roubada, certo? Essa próxima aqui é engraçada. Celebração de ídolos vãos. Essa eu não precisaria nem explicar para vocês. Já acredito que vocês entenderam. Mas é a idolatria mesmo de figuras públicas, celebridades, que desvia a atenção das massas dos problemas reais, tais como influencers, dancinha do TikTok, reality shows, políticos mesmo. A pessoa adota um político de estimação. Cara, o político, ele tá ali para nos servir, e não ao contrário. Tá na Bíblia, né? Maldito o homem que confia no outro. Outro ponto é o medo constante. Assim como os pontos que eu comentei anteriormente, o medo constante é só um sintoma, certo? Quando você é controlado, quando a sua economia é controlada, quando a sua segurança é controlada, quando a sua educação é controlada. Bom, quando você dá a sua vida na mão de terceiros, é isso que acontece. Um dos propósitos do meu canal é mostrar para vocês que vocês não devem colocar as suas vidas na mão de ninguém. Você tem que ser o seu soberano. Pensa comigo. Hoje em dia, você é dono do seu dinheiro? Você é dono da educação dos seus filhos? Você é dono da sua casa? Se você deixar de pagar os seus impostos, o que acontece? Você é dono do seu carro, da sua moto? Mesma coisa, se você deixar de pagar os impostos, o que acontece? Basicamente, a gente paga para viver. Olha que esquisito, a gente não pede para nascer, mas a gente paga para viver. Confuso, né? Bom, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha trago pelo menos uma faísca de uma boa ideia na sua mente. Se eu fiz isso, considere apoiar o canal. Tô colocando aí minha carteira de satoshis. Se inscreva, deixe seu like e até a próxima.